capítulo 40. Consolai o meu povo, diz o Senhor vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como o pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera como menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo? Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou elas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome,
por ser grande em força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Exilado, cativeiro babilônico. E para um povo exilado, para um povo que sofreu tanto nas mãos dos inimigos, não havia mais esperança, não havia mais razão, entre aspas, é claro, para confiar no Deus deles, porque talvez o Deus se limitasse às fronteiras de Judá, mas eles não estavam mais em Judá, então não há nada que o Deus deles pudesse fazer. E para um povo no exílio, como eles estavam, vocês podem perceber que a partir desse capítulo, o livro do profeta Isaías toma um outro rumo, um rumo de consolo, um rumo de vigor, de força, porque é justamente a partir daqui que Deus está dizendo que Ele não é o Deus das fronteiras de Judá. Ele é o Deus do universo. E Ele mesmo trata de dizer isso, o Criador dos confins da terra. Mas qualquer promessa, qualquer promessa que Deus fizesse parecia um pouco irreal. Porque como é que o Senhor pode nos prometer alguma coisa, nós que estamos aqui, nós que sofremos tanto, porque não vamos acreditar. E Deus precisou lembrar da soberania dele, que ainda assim as coisas que estavam acontecendo, o fato que levou o povo de Israel cativo, nós sabemos que não foi todo o povo, mas grande parte dele, os principais profissionais, o rei e os que tinham alguma habilidade foram levados. E não havia razão para acreditar, né? E Deus precisou relembrar, e vocês podem perceber que durante todo o capítulo, desde o primeiro versículo, quando Deus já diz a boa nova, Ele enfatiza que Ele é o Criador e que todas as coisas que aconteceram e que acontecerão são para a glória dEle e que Ele é que sustenta. E Deus, nesse momento, começa a reerguer o povo. Reerguer o povo que estava sem esperança, que estava sem confiança, que estava sem força, sem ânimo. O povo precisava reaprender a esperar no Senhor. Porque no tempo que eles passaram no cativeiro, talvez eles tivessem esquecido tanto tempo lá. Esperar para quê? Né? Vamos ver mais uma vez o versículo 31. Renovam as suas forças. Mas os que esperam no Senhor sobem com asas como águias. Os que esperam no Senhor correm, mas não se cansam. Os que esperam no Senhor caminham e não se fatigam. Eu não sei se vocês já experimentaram correr depois de um longo tempo sem praticar. Se vocês experimentaram dar uma longa caminhada, talvez aqui na frente da praia, talvez desde lá do princípio de Ipanema até o fim do Leblon, sem que se faça isso com muita frequência, eu acho que todos nós íamos ficar muito cansados. Todos nós íamos ficar muito exaustos. Como é que nós podemos experimentar isso? Como é que nós podemos experimentar correr e não se cansar? E eu estava hoje à tarde pensando como é que eu poderia ilustrar essa palavra, essa passagem. E eu lembrei que quando eu estava fazendo prova para entrar no concurso, ele exigia teste físico. Nós tínhamos que correr um certo percurso, uma quilometragem num determinado tempo,
e nós seríamos considerados aptos a assumir, a tomar posse, né? E eu lembro que a minha preparação, o preparador ele falou o seguinte: se você for correr sozinho, você na terceira volta você vai cansar. Mas se eu correr do teu lado, mesmo você não tendo forças, você vai conseguir dar mais uma, na quarta, na quinta, vai diminuindo, mas eu estou aqui do seu lado, então você vai me acompanhando. E foi assim que se deu, e realmente é verdade. E o que Deus está falando para o povo de Israel aqui nessa passagem, através do profeta, é exatamente isso. Correr e não se cansar, nós só conseguimos quando Deus corre do nosso lado. Porque é Ele que vai nos fortalecendo, é Ele que vai nos dando vigor, nos dando ânimo, o ânimo que o povo de Israel precisava após tanto tempo no exílio. Nós temos essa certeza que Deus, correndo ao nosso lado, Ele vai renovando as nossas forças, renovando as nossas forças. Ou seja, elas sempre estão palavras nos Salmos, ilustram muito bem a nossa certeza de que a esperança no Senhor, ela não é em vão. Vamos abrir o livro dos Salmos, capítulo 40, versículo e o último. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Essas palavras eram as palavras que o povo precisava resgatar. Nós sabemos que os reis, o reinado de Davi e provavelmente este salmo de Davi, com certeza foi feito muito antes. O povo de Israel precisava resgatar essa esperança que ele tinha perdido no cativeiro. E nesta noite eu queria perguntar: qual é o teu exílio? Qual é o exílio que você se encontra? Se você for ver no dicionário, exílio também é sinônimo de solidão. Mas no sentido de que o teu exílio está nas dificuldades da vida. Qual é o exílio que fez você perder as esperanças? Nós sabemos que o exílio que fez o povo de Israel perder as esperanças foi o cativeiro babilônico. E qual é nesta noite o exílio que está fazendo com que você esteja fraco, ou desanimado, ou cansado de lutar? Deus teve uma palavra para o povo de Israel. E Deus tem uma palavra para nós também. É a mesma. Mas ainda assim eu queria abrir em 2 Coríntios, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Que você possa estar colocando nesta noite nas mãos do Senhor esse teu exílio, dizendo: Senhor, assim como Tu consolaste o povo de Israel, assim como o Senhor proveu a eles o livramento, e assim como o Senhor os fez recuperar a capacidade de sonhar, a capacidade de esperar nele, que nós possamos estar nesta noite, nesta semana que se inicia, certos de que nós sempre vamos estar esperando no Senhor, por mais que o cativeiro, por mais que o exílio pareça demorado ou pareça longo. Ele é que cuida de nós, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por esta noite, te damos graças porque o Senhor falou ao teu povo de Israel através do profeta Isaías, o Senhor fala aos nossos corações pela tua palavra. Que o Senhor venha resgatar em nós, ó Pai, a capacidade de sonharmos, que tu venhas a nos fortalecer, que o Senhor venha a estar nos motivando, para que nós sempre possamos dar testemunhos de que temos
confiado no Senhor, de que temos confiado na Tua provisão. Senhor, nós colocamos diante do Teu altar os nossos exílios, os nossos cativeiros, ó Deus, que nos deixam fracos, desanimados, que o Senhor venha estar nos libertando, que o Senhor venha estar nos livrando, restaurando em nós a esperança. Senhor, que Tu possas estar correndo ao nosso lado, dando-nos vigor, renovando as nossas forças, para que nós possamos estar sempre cheios do Teu Santo Espírito, jamais possamos nos cansar de estarmos, ó Deus, correndo ao Teu lado. Mais uma vez, coloca em nós a capacidade de esperar em Ti. Em nome de Jesus. Amém.